que amo o que faço aqui no meu canal e são de extrema importância para mim como pessoa. E apesar de minha idade ser pouca, gosto de temas relacionados a crescimento como pessoa. Por este motivo, busco trazer temas que são bons para agregar conhecimento. Então, busquei o psicólogo Israel de Deus para nos ajudar. Mas antes do vídeo começar, nos ajude com o crescimento do canal. Mas você sabe como? Se inscrevendo no canal, dando um like e comentando lá embaixo. Também não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Como setembro é um mês relacionado ao tema suicídio, ele irá contribuir muito conosco. Ouça com atenção. Fala, Israel! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Olá, Yasmin, tudo bom? Psicólogo Israel de Deus falando aqui. Queria agradecer pelo convite para estar falando em um momento teen do seu canal. E a pergunta que me foi feita foi sobre a depressão. E a gente ainda está em setembro, e setembro se trabalha a questão da prevenção contra o suicídio. O Setembro Amarelo significa isso, né? Prevenção contra o suicídio. E uma das doenças que está vinculada diretamente ao suicídio é a depressão. Primeiro a gente precisa entender, ou fazer a sociedade entender, no geral, como é que funciona essa questão, né? A depressão, ela é uma doença, assim como qualquer outra doença que existe, uma doença cardíaca, por exemplo, uma doença no rins, uma doença renal, né? Então as pessoas o primeiro ponto é entender que a depressão é uma doença. E aí, assim, quais são os próximos passos, né? Como é que ela funciona como doença? Existe um pilar, né, que sustenta ou acaba se interlaçando na depressão, que é uma questão orgânica, que é química, uma questão psicológica e uma questão social. Esses três fatores acabam se entrelaçando para que essa doença se manifeste no indivíduo. Não tem, na verdade, a ciência, né, não chega numa dedução exata e precisa de por qual pilar isso começa, ou quem começa o quê. Não existe essa afirmação. O que se sabe é que esses três fatores acabam se interrelacionando para que o indivíduo se torne um indivíduo depressivo. É importante salientar que a depressão, ela existe em vários níveis, né? Então o indivíduo pode estar em níveis diferentes de depressão, então existem formas de manejo específico. Uma outra coisa que é importante pontuar é que o psiquiatra e o psicólogo são duas profissões, ou são dois profissionais que vão trabalhar junto para que essa doença acabe por ser atenuada ou remida, ou consiga fazer com que esse indivíduo doente saiba lidar com essa demanda vivencial a qual ele está vivendo no momento, né? Então, você me fez uma pergunta ou pontuou especificamente como os pais devem lidar com adolescentes que vivem reclusos no seu quarto ou que estão em momentos depressivos. Bom, o primeiro ponto é esses pais saberem que se esses adolescentes estão doentes, é que eles estão. Então eles precisam recorrer a profissionais habilitados, os psiquiatras e os psicólogos, para que sejam feitas as devidas medidas ou as inferências necessárias para identificar se eles estão ou não doentes. Identificando que esses adolescentes estão doentes, o primeiro ponto é que essa família se envolva integralmente e dentro dessa relação de cuidado. É óbvio que o profissional psicólogo, cada demanda vai ser uma demanda, né? Cada nível de depressão, como cada nível de depressão é um nível, mas a priori os profissionais de psicologia vão orientar que essa família fique atenta para que esse jovem de fato não se enclausure na sua tristeza absoluta e fique recluso de forma escusa, de forma ali não aceita. Essa família vai precisar se integrar de alguma forma e se vincular com esse adolescente para que ele consiga, através desse heterossuporte familiar, ter possibilidade de sair desse lugar. Normalmente as pessoas que estão
vivenciando processos depressivos, é comum nas suas falas que eles não consigam enxergar saídas e nem desejos de vivenciar outras experiências a não ser a solidão ou a reclusão. Então vai precisar sim de um esforço dessa família para que esse adolescente saia desse lugar. Esse esforço dedicação, exige paciência dessa família e alguns cuidados medicamentosos, né? Alguns remédios que eles vão tomar e algumas novas posturas no que diz respeito à rotina de saúde que esse adolescente tem. Então, por exemplo, se ele não sai para praticar esporte, se ele se alimenta direito, com quem ele se relaciona, o que ele assiste, o que ele não assiste. Então, por isso que eu disse que cada demanda vai ser uma demanda específica, porque os pais vão precisar se moldar e dentro dessa estrutura, né, que está acontecendo nessa dinâmica desse jovem. Às vezes é um jovem que pratica esporte e ficou ou iniciou o processo depressivo por conta de uma perda relacional, ou esse jovem nunca praticou esporte, só para exemplificar, né? E a existência, por conta de uma perda química nas suas sinapses, começaram a se definhar ou a diminuir, né? Por assim dizer, precisam ser nutridas por medicamentos, ou precisam ser enxertadas por medicamentos, então acaba por ficar por esse caminho. O vídeo está ficando longo, então vou encerrar por aqui. Então, na verdade, esses jovens que estão reclusos dentro de casa vão precisar de um vínculo familiar forte e sólido para que consigam, junto com um processo de ajuda médica e psicológica, sair desse lugar chamado depressão. Beleza? Um beijo, um abraço, Israel de Deus, fica por aqui e até a próxima. Muito obrigada ao psicólogo Israel de Deus por ter compartilhado sua experiência aqui no nosso canal. E muito obrigada para quem assistiu este vídeo até o final. Um super beijo e até o próximo vídeo.